O nosso programa Mais Tarde, vocês sabem que é um programa que visa trazer aí histórias de vida, histórias de superação e histórias de pessoas que são comuns como nós, como eu que estou aqui, como você que está em casa me acompanhando. E hoje a gente vai conhecer uma história de um cara muito sensacional, que eu conheci também através das redes sociais, e ele vive em São Paulo. E por sinal, olha só o nome dele, Glauber. Olha que coincidência, gente. E a gente tem muita coisa em comum, mas o Glauber, ele passou por tantas dificuldades na vida dele, tantas, e mesmo assim ele não deixou de desistir jamais. Ele tem 34 anos, 2 anos mais velho que eu, e eu pedi, para que ele gravasse esse vídeo e ele contasse um pouquinho da sua história e compartilhasse junto com você. Porque às vezes você que está aí me assistindo agora nesse momento está passando por alguma situação complicada e não sabe por onde pedir ajuda, por onde... Enfim, eu vou pedir para que o Glauber conte pra gente a sua história. E voltando, a gente continua aqui com o nosso bate-papo. Glauber, é contigo! Oi, eu me chamo Glauber, eu tenho 34 anos e eu moro em São Paulo, na capital, Zona Leste. Atualmente eu sou montador de móveis planejados e eu também sou liveiro. Eu faço lives no TikTok, eu faço vídeos motivacionais e eu tô por aí, tá bom? O momento mais desafiador foi crescer em um lar sem estrutura. Os meus pais não deram certo e meu pai teve um belo dia que desistiu da família e foi embora. E eu ainda era criança e eu tive que passar por muita coisa. Foi muito difícil, passei necessidade, sempre sobrevivendo com a ajuda de parentes. Nunca recebi pensão e foi muito difícil crescer. Então eu acho que o momento mais desafiador foi na minha adolescência, para eu ser adulto, porque eu não tive as mesmas chances, eu não tive as mesmas oportunidades, tive que começar a trabalhar cedo, arrumar o primeiro emprego que tinha na frente. Então eu tive que começar a trabalhar cedo e minha mãe e meu pai sempre viveram muito de momento. Então foi bem difícil para mim porque a gente nunca teve nada. E eu tive que, aprender a se virar cedo. Eu já pensei em desistir várias vezes. Já tentei tirar minha própria vida usando droga. Eu usei muita droga quando eu era adolescente. Eu não entendia porque meu lar tinha sido destruído. Eu sempre acreditei muito na família. Eu não entendia porque meu pai tinha ido embora. Porque eu não tinha, um lar. E eu passei por muita coisa difícil. Então eu tentava buscar na droga refúgio, alguma coisa que me fizesse esquecer dos problemas. E foi muito difícil, porque eu era muito depressivo, era muito negativo. E eu sempre acreditava muito nas pessoas e as pessoas não acreditavam em mim. Talvez porque eu não tinha nada a oferecer. Então tinha dias que eu não queria mais viver. Tinha dias que eu queria partir. Mas o que me deu força para continuar foi um amigo de infância. Ele me encontrou quando eu já estava adulto e ele viu que eu estava numa situação deplorável. Eu estava na minha pior fase e ele me estendeu a mão, me ajudando com o emprego e me ajudou a melhorar como pessoa. Acreditou em mim e estava sempre me cobrando para melhorar, para me esforçar, para largar os vícios. O momento de virada foi quando eu estava com o meu amigo e eu fui trabalhar na casa de um pastor com ele.
E o meu amigo ainda não sabia que eu usava droga. E esse pastor, ele começou a falar tudo que eu tava passando, mas não falando, olha, o Glauber usa droga, olha, o Glauber tá virando várias madrugadas, olha, o Glauber não dorme, olha, o Glauber isso e aquilo. Mas ele começou a falar o que eu tava passando em outras palavras, que só eu entendia. Tenho certeza que meu amigo até hoje não entendeu aquela conversa. Mas ali, parece que Deus, ele entrou dentro de mim e ele falou assim comigo, Glauber, fala pro seu amigo que você tá precisando de ajuda. E naquele mesmo dia, no final do expediente, eu falei pra ele, olha, eu uso droga. Eu queria pedir desculpa e eu preciso de ajuda. E aí ele olhou pra mim e falou, meu, eu já sabia, mano. Você nunca falou pra mim, mas eu já sabia, mano. Aí ele falou, mano, mas eu te ajudo. Ali foi o momento de virada. Deus, ele falou comigo ali. E eu não conseguia falar pra ninguém, porque eu sempre guardei tudo pra mim. Eu nunca fui de ficar pedindo favor pros outros, ou, sabe? Eu já vivi uma vida miserável e eu não gostava que as pessoas ajudassem com a mão e tirassem com a outra. Mas ali naquele momento eu abri a boca e falei que estava precisando de ajuda. E se eu não falasse, talvez teria sido tarde demais. E a partir dali foi que eu comecei a minha mudança. Ele começou a me ajudar, eu até comecei a ir para a igreja. Eu comecei a parar de colocar a culpa nos outros e tentar entender por que eu cheguei até ali. O que eu fiz para estar ali? Então foi uma luta muito grande que, graças a Deus, eu comecei a entender o sentido da vida. Depois de lembrar do passado e tudo que eu já passei, o que eu sinto é paz interior. Eu não tinha paz e hoje eu tenho. Hoje eu consigo deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. E gratidão. É isso que eu sinto. Por Deus ter me guiado até aqui, por Deus ter me ajudado, por Deus ter me dado sinais, por Deus nunca me esquecer. Por mais que a vida tenha sido difícil, Ele sempre esteve presente. Sempre. Ele sempre acreditou em mim. Ele sempre me deu força. Ele sempre me viu chorar. Ele sempre me viu fazer o bem. Só Ele sabe o que eu já vivi. Só Ele sabe o que eu já pensei. E Ele sempre esteve comigo, aqui no meu coração. E eu agradeço por tudo que eu já passei e por tudo que eu aprendi, porque hoje eu sou uma pessoa mais forte. Então, o meu conselho para quem cresceu em um lar sem estrutura, para quem já entrou nas drogas e saiu, para quem olha hoje a vida de outra forma, é que você encare a sua vida. Você olhe para dentro. Aqui, ó. Olha e se pergunta. Faça perguntas para você mesmo. Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo isso? Será que eu tenho um pouco de culpa? Eu sei que é duro ouvir isso, mas eu precisei me limpar por dentro para poder fazer a minha realidade mudar. Eu olhar ao redor e ver coisas boas acontecerem. Eu precisei primeiro me mudar. Não foram as pessoas que eram culpadas. Podem sim ter pessoas culpadas. Sim, elas podem influenciar para que coisas boas não aconteçam com você. Porém, nós precisamos acreditar em Deus e que Ele é por você e é por mim. E Ele nunca vai querer ver você na sua pior fase. Ele me tirou do fundo do poço
E eu tenho certeza que Ele quer ver você conquistando coisas, quer ver você feliz, quer ver você com sua família ou com seus amigos. Se você não tiver família, se você não tiver amigos, não tem problema. Você tem Deus. Você nunca estará sozinho, tá bom? Eu acredito muito em você. Que Deus abençoe você. Né? Isso é um pouquinho da minha história e eu não quero que você passe pelo que eu já passei. Se isso aqui puder te ajudar de alguma forma, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu amo todos vocês. Eu sou gente como a gente e eu não desisto nunca. Eu sou o Glauber, tá bom? Bom dia! E adivinha só? Já chegou a hora de trabalhar, os carros passando e me molhando. Vamos lá, para mais um dia. Tá chovendo, mas vamos com alegria, vamos com força, vamos com vontade, vamos com coragem. Que essa chuva que caia nos lave, nos purifique, nos renove. Tá bom? Te desejo um ótimo dia. Que Deus abençoe o seu trabalho, se você estiver trabalhando ou se você estiver em casa. Aproveita, tá bom? Deus te abençoe sempre. E agora eu fui. Tá bom?